Fernando, fala um pouquinho da sua carreira, se apresenta aqui pra gente. Aham. Então, eu sou o Fernando Baptista, sou terapeuta de família e casal, sou sexólogo, fiz mestrado na área de saúde mental pela Universidade Federal de São Paulo e também sou membro da Associação Brasileira de Terapia Familiar. E Legal. sou professor do curso de psicanálise do Integra, né? Sim, legal. E somos colegas professores, né? Porque eu também tenho um curso lá de Sim. coach. E me fala uma coisa, eu comecei falando disso, né? Essa sigla, né? LGBTQIA, né? Explica pra gente o que é a sigla. Aham. Então, a sigla que era utilizada até pouco tempo atrás era GLS, né? Que era muito Uhum, comum. E que era gays, lésbicas e simpatizantes. E aí, a partir de então, a sigla mudou para LGBT. uhum, Hoje a sigla LGBT é oficial, mas já existem movimentos utilizando essa outra sigla, uhum, que é LGBTQIA+, né? Então, L de lésbicas, B de bissexuais, G, pulei o G, G de uhum, gays, T de transexuais e travestis, Q da teoria queer. A teoria queer é uma teoria das ciências sociais, né? uhum. I de intersexo, que são aquelas pessoas que antigamente eram popularmente conhecidas como hermafroditas. O termo hermafrodita a gente não utiliza mais, então hoje a Tá. gente fala intersexo. Uhum. A de assexuais, que são aquelas pessoas que não têm desejo sexual. E LGBTQIA+. E o mais, né? Que Terminei. é E o mais mais. porque existem várias outras possibilidades. Tá, legal. Muito bem. Explicado então a sigla. E quais são os desafios que você tá vendo aí, Fernando, na tua clínica, com essas pessoas, né? O que eles estão enfrentando em casa, com a quarentena especificamente? Então, os conflitos são conflitos específicos, né? A população LGBT ela tem conflitos mais específicos, né? Então, além daqueles conflitos comuns que a gente ouve de todo mundo, Uhum, né? Com relação à convivência em si, né? De pessoas que na convivência acabam tendo os conflitos aumentados, têm mais dificuldades com nessa convivência familiar. No caso das pessoas LGBTs, acaba tendo questões mais específicas, né? Então, por exemplo, uhum, quando a gente vê a questão da dificuldade que as pessoas têm e as famílias têm de aceitar a condição dos seus filhos ou filhas. uhum, Essas pessoas muitas vezes acabam, por não ter tanto contato com seus filhos e filhas que são LGBTs, acabam negando que a condição dos seus filhos. Né? Então, uhum. fingem que não estão vendo. Só que agora, com essa convivência, essa negação acaba ficando mais complicada. Então, eu acredito que muitas vezes o conflito que existe nessas famílias tem a ver com essa questão. Né? Então, os Uhum. pais, por estarem com contato maior com esses filhos, acabam não conseguindo negar a existência de um filho homossexual ou de um filho ou de uma filha trans, né? Enquanto que às vezes, se essa pessoa tem uma rotina de trabalho, de estudos, fica mais distante, acaba ficando mais fácil de negar que essa pessoa existe. Então, o primeiro desafio é que começou a deixar mais evidente, né? Uma coisa que estava escondida ali embaixo do tapete, agora a quarentena está deixando mais evidente. E qual é a Sim. tua orientação para quem tem alguma orientação, assim, para quem é gay, lésbico, enfim, que está nesse momento, né, sofrendo. O que as pessoas costumam sofrer, Fernando? Elas sofrem assédio moral em casa? A gente pode chamar de assédio moral quando é em relação aos pais? Então, eu acho que não sei, talvez assédio moral esteja mais vinculado à questão do trabalho, né, das relações Ah, de trabalho. uhum, Mas
eu acho, uma dica que eu daria é para que essas pessoas se unam à rede, né? Eu acho que a rede ela tem um poder muito grande, né, de apoio, de ajuda para as pessoas que enfrentam qualquer tipo de problema. E acho que se Uhum. essas pessoas se unirem a outras pessoas que também são LGBTs e que também estão enfrentando problemas semelhantes aos dela, eu acho que talvez fique mais tranquilo. Né? Acho que essa carga, de repente, diminui na medida em que essas pessoas vão dividindo essas angústias com outras pessoas. Ah, entendi. Então é procurar não ficar isolado, né? Mesmo Sim. fisicamente isolado, não ficar isolado. Sim, exatamente. Eu acho que essa é uma boa alternativa. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Meu som tá chegando bom aí para você ou tá falhando? Como é que tá? Tá Tá bom? bom, Ah, sim. então Aham. legal. E para as famílias, né? Como é que a gente pode também falar com eles? Porque eu entendo que também do lado da família é uma dor, né? É isso que você está falando, a pessoa não aceitar o filho, a filha dela com essa opção sexual, às vezes é muito, muito dolorido, né? O que que a gente pode falar para as famílias? Aham. Só uma coisinha, a gente não fala mais em opção sexual, e sim orientação, Ah, né? orientação. Porque Desculpa. opção imagina, da ideia de escolha, né? Como se a Aham. pessoa escolhesse isso, e a gente sabe que não é uma escolha. O que que acontece? As famílias, elas passam também por um processo de luto, que a gente Uhum. chama de luto do filho idealizado. Então, assim como as pessoas LGBT sofrem por, por essa dificuldade social de aceitação, pela LGBTfobia, né, por várias questões que acontecem aí, tanto na família quanto na sociedade de maneira geral, as famílias também sofrem, né? Uhum. Então, é, as famílias passam por esse processo de luto porque aquele filho ou aquela filha que era ideal ou que eles foram idealizando, porque quando a mulher está grávida, qual que é a primeira pergunta que fazem para uma mulher que está grávida? Qual é o sexo da criança, né? Qual que é o sexo da criança? Então, assim, quando essa criança não atende essas expectativas de gênero que a família tem, aquela Uhum. coisa, né, de que meninos vestem azul e meninas vestem rosa, essa Uhum. coisa bem binária, essa família vai passar por um luto, né? Uhum. Por quê? Essa família ela vai começar a vivenciar, vai ter que fazer morrer Uhum. aquele filho ou aquela filha que era ideal para poder dar espaço para esse filho e para essa filha que é real, que Uhum. de repente não cumpriu com as expectativas dos pais, né? E então a família ela passa por esse processo de luto, né? Só que muitas famílias acabam ficando aí nesse processo de luto. A gente tem a Fernanda que é uma mulher trans que participa do curso de psicanálise, né? Que você teve a oportunidade de conhecer e Uhum. que ela diz que até hoje o pai dela não a chama de filha, Uhum. né? Então, quer dizer, o pai dela provavelmente ainda está nesse processo de negação, entende? Uhum. Então, as Entendi. famílias elas vivem esse processo de luto, né? E eu acho que uma dica que eu daria para essas famílias, para os pais, para as mães de LGBTs, seria de poder utilizar a quarentena, esse momento em que está todo mundo junto, que está todo mundo em casa, para Uhum. conversar um pouco mais com esses filhos e com essas filhas, porque muitas vezes os pais ficam com essa dor ou com esses conflitos aí dentro de si, porque eles não conseguem compreender Uhum. o que é ser LGBT. Então, acho que na medida em que eles dão espaço para esse filho e para essa filha falar como que é para eles, porque muitas pessoas acham que é putaria, acham que é sem vergonhice, acham que é falta de porrada, como o nosso excelentíssimo presidente já disse, né? Acha que é coisa da novela, né? Assistiu a novela, ai, saí do armário, por causa da novela, né? Acha que é coisa da novela, que é modinha, ou então que é uma doença contagiosa, então eu peguei,
né? Uhum, Eu peguei na mão de um gay e virei gay também, né? Então aquela coisa muito popular. Então, uhum, acho que se as famílias derem espaço para essas pessoas, para que elas possam falar sobre como que é para elas viver essa questão, uhum. eu acho que pode, de repente, diminuir esses tabus, esses conflitos e essas crenças, né, que a gente vê. Uhum. E acho que você tocou em dois pontos importantes, né? Essa questão de não ser uma opção, né? De não, realmente a pessoa não escolhe, porque realmente é um caminho mais difícil, né, Fernanda? Acho que se a pessoa tivesse que escolher, ela não escolheria isso, porque realmente Sim, é desafiador internamente, ela vive o conflito internamente e ela vive o conflito, eu imagino, também de também não atender a expectativa dos pais. Porque a gente, a sim, culpa, né, traz uma culpa de, nossa, eu sou desse jeito, eu não estou atendendo a expectativa do meu pai, da minha mãe, que queria que eu fosse assim, assim, assado. Então, é uma mistura de sentimentos, né? A dificuldade de se sim. expor, né? De ser aceito pela família, de ter o apoio da família, né? Uhum. E eu acho que tem uma outra questão que você trouxe aí, né, dessa dificuldade que existe entre essas pessoas e essas famílias que me fez lembrar uma coisa. Uma Hum, outra queixa que a gente sempre escuta é essa questão de que as pessoas LGBTs elas têm que formar o seu próprio grupo. Então, o uhum, que que acontece? Se essa pessoa namora, se ela é casada, se ela adota um filho, por exemplo, ela tem que formar a sua própria rede e que muitas vezes não inclui a sua família. Porque sim. às vezes se um homem, por exemplo, que é gay, se ele namora ou se ele é casado com outro homem, provavelmente ele não vai conseguir incluir a sua família, né, essa família que ele está constituindo com o seu companheiro, na sua família de origem. Uhum, Né? Então, se tem um churrasco de família, se tem uma festa de família, provavelmente ele não vai se sentir à vontade em participar, ou então, se ele faz uma festa na sua casa, é provável que a sua família não se sinta confortável em participar. Então, essa também é uma angústia de muitos LGBTs, de não uhum, poderem, e quando você fala dessa questão desse sofrimento que essas pessoas têm, né? E que de fato, se pudessem escolher, a maioria diz que não optaria por viver essa condição, por quê? Porque eles e elas acabam tendo que viver uma vida à parte. sim. E aqui eu não estou falando só daqueles que não conseguem se assumir. Os que não Uhum, conseguem se assumir, de fato, acabam tendo que se organizar e por conta dessa questão e vivem uma vida à parte. Mas até aqueles que são assumidos, a família acaba não oferecendo condições para que essa pessoa possa viver uma vida em comunidade com a família. sim. E aí Entende? já é um momento Tem que viver doloroso uma para vida à ela. parte. E já é um momento doloroso para ela, né? Olhar para a condição dela e ainda ter que romper os laços familiares, ou seja, não ter o apoio do pai, da mãe ali naquele momento, né? Então, é um Sim, sofrimento muito maior, né? Então, ambos estão sofrendo. Eu acho que você falou uma coisa importante, de alinhar as expectativas, né? Então, aproveitar o momento da quarentena, tentar e falar, bom, peraí, os pais terem essa conversa, fazerem talvez essas perguntas básicas, né, Fernando? Para tirar esse preconceito, né, de você que escolheu ser assim, não, né? Ter essa conversa, né? Como que, sim, porque tem muitas pessoas que realmente também que são LGBT, que querem construir família, né? Que querem ter filhos, que querem construir as suas vidas, né? Não é uma coisa assim, não, vai viver eternamente despreocupado na balada, porque também tem essa visão, né? De que a pessoa ela vai seguir esse caminho que você falou, de putaria, né? E não é isso, né? aham, sim. Essa questão do sexo eventual, que muitas pessoas chamam de putaria, de promiscuidade, etc., é uma questão que faz parte do humano, não é uma Uhum, questão que faz parte da população LGBT, né? exato. Eu tenho contato com várias pessoas LGBTs, tanto no consultório quanto na vida, né?
E muitas pessoas sofrem muito e trazem questões, às vezes, na terapia porque querem ter um relacionamento sério, né? Uhum. Então, assim, esse sofrimento, né, tanto das pessoas que querem muito um relacionamento sério, quanto das pessoas que querem ter uma vida sexual mais liberal, né, de sair e transar com qualquer pessoa que conhecer, de viver aí nos aplicativos, isso tudo é coisa do humano, que Sim. acontece com heterossexuais, com homossexuais, com trans. A diferença é que, como as pessoas LGBTs, elas não têm, como a gente já estava falando agora, como essas pessoas elas rompem com a família, elas acabam não precisando, o que é de repente até um benefício, elas acabam Hum. não precisando dar satisfação para a família. Por exemplo, por que que eu terminei um relacionamento? Ah, sim. Né? Então, se a pessoa é LGBT, se uma pessoa é heterossexual termina um relacionamento, tem toda a família que vem e quer saber por que que terminou, e quer saber, onde está aquela moça era tão boazinha, por que que você terminou com ela? Agora, se uma pessoa homossexual ou trans termina um relacionamento, não tem essa obrigatoriedade de dar essa satisfação para a família. Então, o que que Uhum. acontece? Por conta disso, as pessoas LGBTs acabam se sentindo mais livres. Uhum. Então, de ter um relacionamento, de terminar, de voltar, de viver uma sexualidade com mais liberdade. Então, essa liberdade há uma Uhum. liberdade maior. Agora, essa questão de viver uma vida com mais liberdade sexual, ou de ter o desejo de ter um relacionamento sério, de viver uma vida mais tradicional, digamos assim, tá dentro de todos os grupos. E muitos Sim. LGBTs têm esse desejo. Tanto que se não houvesse esse desejo, não haveria tido toda essa luta para que houvesse a legalização do casamento gay, a legalização da adoção por pessoas homossexuais, né? Então Uhum. existe mais um tabu, mais uma crença social que na medida em que a gente escuta as pessoas LGBTs, a gente dá essa oportunidade para elas nos dizerem, que é um desejo tão legítimo quanto. Porque, de novo, né, colocado numa caixinha, né? Então, a pessoa LGBT tem que agir, ela vai agir de um jeito, ela pensa de um jeito, parece que todo mundo tem que ser igual, né? Então, quando você fala de lésbica, as pessoas têm uma ideia pré-formatada do que é ser uma lésbica, do que é ser Uhum. um trans, do que é ser gay, né? Então, e eles Sim. não estão sendo olhados como indivíduos, né? Porque é a mesma coisa, Uhum. eu acho que a única, vamos chamar classe vai ter autorização para ficar no aplicativo e sair com quem quiser é o homem hétero. Porque esse está tudo bem, Uhum. né? Esse aí está Sim. autorizado, pode sair com todo mundo, ele é o único que tem autorização, né? O restante, as mulheres também sofrem isso de, nossa, mas está no aplicativo, mas de novo, né? Então, de novo, a gente está falando do preconceito, né, Fernando? De colocar as Sim. pessoas nessas caixinhas, né? E aí, às vezes, a pessoa Uhum. reage de uma forma diferente e gera esse estranhamento também, né? Não deixa a pessoa ser aquilo que ela quer ser, né? E Uhum. o LGBT, enfim, é um indivíduo, né? Cada um ali é um indivíduo, né? Com seus desejos, com seus anseios. E Uhum. você diria que a família também precisa de terapia? Como é que é o seu trabalho? Você atende a pessoa, o gay, enfim, e a família dela? Como funciona isso? Uhum. Sim, a família é super importante que a família também faça um acompanhamento, né? Então, eu sou terapeuta familiar, eu atendo também famílias que estejam sofrendo com essas questões. De maneira geral, como que a gente faz? Se a pessoa procura terapia individual, né? Então, se uma pessoa homossexual ou uma pessoa trans procura terapia individual, o que que a gente faz? A gente vai fazer esse acolhimento individual e se a pessoa tiver interesse, em alguns momentos eu mesmo sugiro, em outros momentos a pessoa sugere, a gente Uhum. convida a família para participar. Mas nesses casos, de maneira geral, a pessoa acaba não se sentindo tão à vontade em convidar a família, por quê? Ela entende que na terapia é esse espaço em que ela se sente à vontade para ser aquilo que de Uhum. repente em casa ela não consegue.
né? Então, às vezes, ela convidar a família é mais um espaço em que ela vai se sentir oprimida, se sentir, não vai se sentir tão à vontade. Uhum, Então, pelo menos na minha experiência, o que eu percebo é que as pessoas que procuram terapia, as pessoas homossexuais ou trans, elas, de maneira geral, não querem que a família participe. uhum, Mas existem pais, mães que procuram a terapia, né? Principalmente quando o filho ou filha é adolescente, exatamente na intenção de entender melhor, e que eu acho uhum, super interessante isso, né? Porque por mais dificuldade que essas pessoas tenham, porque tem, uhum. só o fato delas se disponibilizarem e virem e falarem, olha, eu não consigo aceitar, eu tenho dificuldade, mas eu estou aqui porque eu quero Uhum. oferecer um conforto maior, um acolhimento para o meu filho ou para minha filha, já é muito legal, né? Sim. Essas pessoas se disporem a isso. É porque é importante ressaltar, né, Fernando? Não é fácil para a família mesmo. A gente sabe disso, né? A Sim. gente não está aqui para dizer, também. A gente está tentando entender os dois lados, né? Para a família é isso que você falou, é uma quebra de umas de expectativas, né? De Uhum. planejamentos que a pessoa faz para o filho, para a filha, de como a vida vai ser. Todo pai faz isso, eu acho, toda mãe, né? Ah, meu filho vai casar, vai ser Uhum. isso, vai ser esportista, vai trabalhar com isso, vai ter aquilo, né? E aí, de repente, tem que lidar com essa mudança, né? Então, dos dois lados. E o homossexual também tem que descobrir quem ele é, né? Porque também não é fácil para ele descobrir quem ele é exatamente. Acho que ninguém Sim. aqui sabe quem é também, né? Acho que a gente vai para terapia até para isso. Então, para eles ainda é esse quem sou eu exatamente, né? Tirar todas essas expectativas, enfim, e se descobrir, né? Uhum. E faz parte dessa descoberta, desse autoconhecimento, aquela questão que você estava falando das caixinhas, né? Uhum, Porque a gente vive numa sociedade em que rotula tudo. Então, sim. assim, se você é homossexual, você tem que agir de tal e tal e tal maneira. Você tem que entrar no aplicativo, você tem que ir pra balada, você tem que pegar geral, você tem que ser Uhum, putão, você tem que sair pegando geral e transando com todo uhum, mundo. E muitas pessoas sofrem exatamente porque elas têm alguns valores individuais, algumas crenças e alguns ideais para um relacionamento, mas daí elas falam assim: ah, mas é, homossexual não é assim? Ou uma pessoa trans não é assim? Né? Então, essas pessoas acabam sofrendo porque vem nessa leva aí social de achar que existe um padrão esperado e que tem que entrar dentro desse padrão, uhum. enquanto que a gente vai na terapia ajudando essas pessoas a fazerem um movimento contrário, de dizer, olha, Sim. você é gay, você é trans, mas você é uma pessoa e Uhum, que pode fazer da forma como você acredita, não da forma sim. como a maioria das pessoas fazem, né? E acho que essa questão acaba tem bastante a ver com a questão familiar, né? Uhum, Porque mesmo a pessoa que é homossexual ou que é trans, ela carrega essas crenças familiares, né? E esse padrão familiar. Então, assim, se é uma pessoa que cresceu num ambiente onde os pais são casados há 30, 40 anos e nunca se separaram, nunca houve traição, quer dizer, uma família mais tradicional, é uhum, provável que essa pessoa entenda que é assim que ela deve fazer. E muitas vezes essa pessoa sofre porque ela não quer ter uma relação tradicional, assim como a sim. família teve. Ou então, quando ela viveu num ambiente onde houve muita traição, onde a família não se enquadra dentro desse perfil tradicional, né, que Uhum, a gente vê por aí, e esta pessoa quer romper com essa família e fala: olha, eu não quero trair meu companheiro ou minha companheira assim como minha mãe fazia, ou assim como uhum, meu pai fazia. Eu quero construir uma família diferente da minha. Então essas uhum, pessoas acabam às vezes sofrendo porque querem romper
com essa família e com essas crenças familiares, porque por mais que seja uma pessoa LGBT, ela vem junto, ela tem introjetada todas os valores familiares, né? Sim, os padrões, né? Então tem todo aquele do Uhum. padrão transgeracional, ou seja, Isso, todo o passado, todos os ancestrais ali, né? Cada um trazendo ali seus padrões, tudo aquilo sendo projetado na pessoa, né? E ela tendo que sim, romper com aquilo, né? Mesmo que ela, no caso que você falou, por exemplo, eu tenho uma família em que meus pais traíam tal, e eu quero ter uma família tradicional, né? Ou seja, eu quero ter uma família que seja que seja um casamento longo, tal. Mesmo sendo uma coisa boa que ela está querendo para ela, é um rompimento, né, Fernando? E é sim. difícil você romper É com mais uma um tradição. rompimento, Hã? entende? É mais um É rompimento. mais um rompimento, né? Quer dizer, Além para essa pessoa é mais difícil ainda, é duplamente difícil, porque ela já tem que romper com essa questão da sua orientação sexual, da sua identidade de gênero. uhum, Aí, quando ela vai querer escrever uma história de família, de relacionamento diferente da sua família de origem, ela vai ter que romper duas vezes, e é muito difícil. uhum. E sofrendo todas as pressões, né? Então, Sim, é um processo realmente de chegar no indivíduo, né? Dela conseguir reconhecer como indivíduo para tomar a decisão dela. Então, voltando aham, para a quarentena, o momento agora, então, você diria que é de conversar, né? De colocar as cartas na mesa, mas e no sentido não de converter também, né, Fernanda? Porque também acho que se cada um quiser ali converter a outra parte, não chega num acordo. Eu acho que é sim, mais nesse caminho de abrir o coração, né? Ó, cada um aham, abre o coração de um lado e tenta entender. Aí a gente falaria de empatia, né? De tentar exercer empatia, né? Para manter ali o ambiente mais, sei lá, mais harmonioso, né? Seria isso? Esse o caminho? sim. Eu acho que faz todo sentido isso que você falou, porque muitas vezes a gente quer convencer o outro de que a gente está certo. Uhum, Todo mundo que entra numa briga ou num conflito entra com a intenção de ganhar, uhum, né? Essa é a lógica dos conflitos, né? Você uhum, entrar para ganhar. E ganhar envolve convencer o outro de que o outro está errado e que você está certo. Só que a teoria geral dos conflitos, que é o que a gente utiliza na mediação familiar, na conciliação, ela vai exatamente no caminho contrário. Então, qual que é a lógica da mediação de conflitos? De que as duas pessoas, ou mais, né? uhum, As duas partes que entram num conflito, elas entram para ganhar, mas elas entram também para perder. Então, os uhum, dois lados vão ganhar, mas os dois lados também vão perder. Então, assim, é sempre importante pensar nisso que a gente havia dito, de que as uhum, famílias também sofrem. Então, assim, as pessoas LGBTs que estão nos acompanhando, é importante também entender que para os seus familiares é difícil lidar com essa situação, né? uhum, Então, o que vai acontecer? É importante, quando a gente fala de colocar as cartas na mesa, de poder fazer essa conversa, de poder também oferecer esse espaço de escuta para os pais, para que os uhum, pais possam dizer o quão difícil é também para eles é, ter que lidar com essa questão. E na uhum. medida em que todo mundo tem espaço para falar da sua dor, do seu sofrimento, das suas dificuldades, trabalhar esse processo aí de empatia, de se colocar no lugar do outro. Uhum, Porque às vezes quando a gente tem a eu tive uma chefe quando eu trabalhei uma época no AMA, né? Que é esses ambulatórios da prefeitura. E eu lembro que eu tinha a gerente, ela dizia assim pra gente: a dor do outro é sempre maior do que. Aliás, a nossa dor é sempre maior que a dor do outro. uhum, Isso faz todo sentido. Às vezes a gente acha que esse conflito familiar que a gente está vivendo, sou eu quem sofre mais. Mas, sim. mas por mais tecnologia que a ciência tenha
a ciência ainda não criou nenhum medidor de sofrimento, né? Verdade. Então, não tem como saber quem é que sofre mais e quem é que sofre menos. O que a gente Uhum. sabe é que todo mundo está sofrendo. Se todo Sim. mundo está sofrendo, então vamos compartilhar os nossos sofrimentos. Vamos todo mundo conversar sobre o nosso sofrimento, né? Para Uhum. que um possa ir acolhendo o outro na sua angústia, no seu sofrimento. Acho que isso é bem legal. E aí eu tenho uma diferença entre eu respeito o que você acredita, mas não acredito no que você acredita, né? Então, acho que Sim. essa é a diferença. Não é fazer um trabalho de convencimento, né? Porque a gente está Uhum. falando de valores, né? Pelos valores Sim. internos. A gente está falando dos valores dos pais que estão em conflito com os valores dos filhos, né? A gente está dando esse exemplo, né? Uhum. Pais e filhos é o mais comum. Mas Sim. então, é um choque de valor. E o valor está intimamente ligado com aquilo que a pessoa é. Por isso que é tão difícil você reverter um valor. Por isso que uma pessoa, sei lá, que Sim. acredita na verdade, ela não vai deixar de acreditar na verdade ou na justiça. Ela não vai ser convencida, né? Então, você não vai convencer os seus pais. Acho que é chegar abrir um espaço para o diálogo. Olha, não era o que eu queria, mas eu vou respeitar. Acho que é esse o melhor dos mundos, né? Sim. Porque assim, eu acho que a proposta, que eu concordo com você, que de fato, para muitos familiares, é muito difícil também esse processo de romper com todos esses valores, com todas Uhum, essas crenças, porque lembra que a gente estava falando desse padrão intergeracional, né? Então, uhum, assim como os filhos têm dificuldades e têm que romper com uma série de valores e crenças, os uhum. seus pais também vão romper com uma série de valores e crenças que eles carregam dos pais deles. Sim. Então tem um monte de rompimento aí, né? Então, Uhum, eu acho que a proposta é ajudar essas famílias para que elas deem espaços para as diferenças. uhum, Entende? Quer dizer, você acredita de um jeito, eu acredito do outro. Mas a uhum. gente vai conviver no mesmo espaço, mesmo acreditando diferente. Sim, e tem um Entende? espaço ali que um espaço que eu digo assim, abre o espaço entre o conflito, né? Você abre um espaço Sim, para que haja a convivência. E também eu acho que muitos pais também imaginam, carregam uma culpa de eu fiz alguma coisa errada, né? Eu sim. errei na criação, ou culpa o companheiro, você tratou ele muito assim, você tratou ela muito assim. Né? Então, de novo, a gente está falando da culpa, né, Fernando? Que é um sentimento muito difícil de lidar. Ele é muito misturado, né? Ele vem. Então, tem culpa de um lado dos filhos não serem aquela expectativa, né? Não cumprirem. Tem a culpa dos pais que acham que eles erraram em algum lugar. E não é Uhum. isso, né? Eles não erraram em nada, né, Fernando? Não, Sim. não é simplesmente uma escolha, não é uma criação, né, que vai mudar Uhum. aquilo que a pessoa está sentindo. Sim. Assim como não é uma escolha dos filhos, também não é uma escolha dos pais, Uhum, né? Então, assim, de fato, a gente ouve muito essa coisa, você não levou no futebol, ou então uhum, você ficava muito perto da sua mãe, por isso que você é gay, ou coisa do tipo, né? uhum, Então, é, essa questão a gente ouve bastante e o que que acontece? Essa culpa que os pais têm é exatamente porque filho e filha é uma produção, uhum. né? São os pais quem fizeram. Então eles Uhum, entendem que pelo fato deles terem feito, se há algo que não deu certo, a culpa é deles. Mas acho que uhum, é importante a gente pensar em duas questões. Primeiro, ser LGBT não é um erro. uhum, Então, se a gente pensa que esses pais acreditam que a sua filha ou seu filho, que eles erraram nesse processo, eles uhum. estão acreditando que o seu filho ou a sua filha é um erro. E a gente Tá. sabe que não é, Uhum, né? Então, para começar essa conversa, a gente começa entendendo de que não deu errado. uhum. Entende? E outra, essa questão da culpa, a culpa ela paralisa. Sim. A culpa ela nos impede de agir.
Então, os pais e mães que se sentem culpados por ter um filho homossexual ou um filho trans, ou uma filha, enfim, eles acabam sendo impedidos de agir, porque essa culpa ela para, ela Uhum. nos aprisiona, né? Uhum. Então é bem importante ajudar essas famílias a entenderem que elas não controlam o outro, Sim. porque também essa coisa dos pais se sentirem culpados, elas colocam os pais num lugar de muita soberania, como se eles decidissem pelo destino dos filhos, como se Muito fossem um poder. só, Uhum. Uhum. né? Como se todos fossem um só. E na verdade não é. O Uhum. filho, a filha são sujeitos independentes dos pais, né? Então acho que é bem importante ajudar as famílias a lidarem com isso, né? A entenderem esse processo que é dos filhos, Sim. que não tem a E ver com eles. E eu gosto muito da a comunicação não violenta, né? Acho que ajuda a gente a entender e conversar Uhum. melhor, né? Um dos passos que a gente falou aqui é esse, né? De você entender a necessidade que foi ferida, né? O valor teu que está em choque, né? Por que que meu filho ser assim, minha filha ser assim, está me incomodando tanto? Então, primeiro, dar nome a isso. E do outro lado Aham. também, né? Por que que meus pais agindo desse jeito, tão me afetando tanto, né? Qual é o meu valor que está sendo agredido aqui? Para você começar esse Uhum. processo de se conhecer e depois dar o sentimento. O que, que eu estou sentindo? Eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo medo, eu estou sentindo tristeza. E aí você começar a sair da emoção, né, Fernando? Que é isso, a Aham. culpa, agir pela culpa, agir pelas emoções, também deixa a gente no automático, né? A gente age ali, papum, bateu, levou, né? Então, Sim. esse processo de se observar e falar, olha, peraí, eu queria ser aceito pela minha família, eu sinto muita raiva porque eles não me aceitam, eu sinto muita tristeza, eu sinto medo, enfim. Começar primeiro a observar esses fatores para depois de ir lá conversar, né? E aí, Aham. dos dois lados. E aí você consegue colocar as coisas. Então, eu posso falar como uma mãe, por exemplo, meu filho, eu tenho muito medo que você saia na rua, que você apanhe, por isso que eu fico tão Aham. chateada, né? E aí, do outro lado, o rapaz pode falar, mãe, mas eu preciso do seu apoio, porque eu me sinto muito só e eu fico com muito medo. Uhum. No fim, as pessoas percebem que elas estão sentindo as mesmas coisas, né? O medo dos dois Sim. lados, a raiva, enfim. E acho que é aí que você abre espaço, né, para falar, Aham. Sim, aí né? eu acho que isso que você traz, eu achei super legal porque a gente estava falando de dar espaço para as diferenças, né? Aí Uhum. quando a gente faz todo esse exercício de escutar o outro e a gente percebe que, por exemplo, tanto a mãe quanto o filho estão com medo, a gente abre um espaço comum entre os Uhum. dois. A gente Sim. vê que existem diferenças sim, mas existe muita coisa igual, né? E Uhum. eu acho que tem uma outra coisa interessante aí que você trouxe quando a gente pensa nessa nessa conversa, nesses conflitos, você até falou da Da comunicação comunicação? não violenta, né? Uhum. E eu acho que quando a gente oferece esse espaço para o outro também falar, a gente vai vendo que existem, sim, algumas diferenças, né? E Uhum. que a gente deve dar espaço para essas diferenças, como a gente já tinha falado, de não tentar convencer o outro com as nossas verdades, né? Uhum. E, mas a gente acaba dando espaço também para uma angústia que é comum, Uhum. né? Então eu acho que isso é legal, né? Da gente oferecer esse espaço mesmo para o outro. Para achar o que é igual, né? E aí a gente está recebendo aqui, deixa eu falar, deixa eu ler aqui. Temos uma Aham, pergunta aqui. Então, somente após 2 anos de psicólogo e psiquiatra, minha filha teve coragem de contar a opção sexual dela. Foi um baque, mas após processar a informação, aceitei de braços abertos. Então, muito aham, legal esse depoimento da Kélia, acho que Kélia Alício, aham. ou Kelly Alício, né, que está junto o nome, de realmente mostrar
também é um desafio para a pessoa que está vivendo né, o gay, a lésbica. Então, primeiro é um obstáculo para ele se abrir, né? E para Sim. depois falar com a família. Mas muito legal o depoimento, né? Então, um É, psicólogo, psiquiatra. e é bem legal isso, porque você vê que ela, a filha dela, é filha, né? É. Sim, filha. A filha dela teve primeiro o processo dela para Uhum, amadurecer essa ideia, para pensar, para trabalhar essas questões, esses conflitos nela, para uhum. depois abrir para a família. Quer dizer, isso é bem interessante também a gente dizer, porque às vezes a gente acha que todo mundo tem que estar no mesmo tempo, tem que Uhum, estar pronto para lidar com essa questão no mesmo tempo. Quando uhum. ela conta da filha dela, achei super legal esse exemplo, porque a filha dela teve esse processo de 2 anos para começar a pensar as questões dela, individuais, de sofrimento, de conflito, da sexualidade dela. Aí, quando ela conta para os pais começam a partir dali o processo deles, Uhum, entende? O que eu uhum. acho que é bem interessante a gente falar, porque muitas vezes as pessoas homossexuais ou pessoas trans, o que, que acontece? Elas se sentem angustiadas porque quando elas chegam para contar para a família, elas já estão preparadas para fazer essa revelação. Mas Ah, a tá. família vai entrar em contato com aquilo a partir daquele momento. E Aham. às vezes essas pessoas ficam angustiadas porque elas acham que a família tem que estar pronta naquele momento. Porque, eu já estou pronto para falar, então minha mãe também já tem que estar pronta para ouvir. Mas Mas daí a família vai começar naquele momento a lidar com aquelas questões e com aquele processo, entende? sim, então é um processo diferente de amadurecimento da ideia, né? Então a Sim. pessoa já teve tempo para acolher, né, tudo que está acontecendo com ela e ela então imagina que a família vai estar no mesmo pé, mas não, né? Porque a família descobriu Aham. ali na hora, ou enfim, descobriu ou às vezes encarou, né, Fernando? Porque aquilo que a gente Porque começou às vezes não sabia. falando Também na tem isso. nossa live, né? Às vezes aqui as pessoas, a família sabe, né? Aham. Mas ela fica meio que, eu não vou falar nada, deixa pra lá, fica uma coisa meio embaixo do tapete. Então só vai realmente lidar com aquilo na hora em que é falado, né? E na hora que a pessoa fala, Sim. olha, eu sou assim, eu sou lésbica, eu sou gay, eu sou, enfim, né? Então, muito legal isso que você falou. O tempo diferente, né, de entendimento do tema, Sim. né? E de que não existe um tempo padrão. Então a filha Uhum, da Kelly levou 2 anos para conseguir aí amadurecer essa ideia e conseguir se sentir à vontade para contar para a família. Mas tem uhum, pessoas que vão viver a vida toda dentro do armário, porque não vão conseguir contar para a família, sim. entende? E Uhum, tudo bem, desde que ela consiga lidar com esse segredo, né? uhum, Eu sempre digo o seguinte, que a pessoa ela fica onde é mais confortável para ela. Se é mais confortável ficar dentro do armário, ok. uhum, Aí a gente vai trabalhar como que quais são as dificuldades, os problemas de viver em segredo. uhum, Mas a gente, nós enquanto profissionais, não podemos tirar as pessoas do armário à força. sim. Porque é tão violento quanto a LGBTfobia, por exemplo. Se a pessoa Uhum, quer viver no anonimato, é um direito dela. Aí a gente tem que ajudar essa pessoa a entender quais são as problemáticas envolvidas nisso uhum, e ajudar ela a lidar com essa questão. Então, assim, para algumas pessoas, o processo vai ser muito mais rápido do que 2 anos, por exemplo. Só que para uhum. outras pessoas vai ser um processo muito maior. E tudo bem também. Cada E um às tem o vezes, seu tempo. e às vezes a pessoa tenta viver aquela vida que é considerada normal, né? Ela até tenta, ela fala, não, acho que se eu casar, se eu tiver filho, isso aí vai Sim. resolver, né? Então, a pessoa também, ela não faz isso de sacanagem, né? Ela Aham. vai
tentando, porque dentro dela tem alguma coisa que fala, não, você tem que ser normal. Eu tô usando a palavra normal, né, porque é o que as pessoas falam, né, mas a gente como psicanalista, enfim, a gente não acredita que existe um normal. Mas estou usando para ser popular, né? E Sim. aí a pessoa Aham. tem que estar na norma. Ah, não, eu vou casar, minha família quer que eu case, minha família quer que eu tenha filho. E aí ele chega no limite dele que é sustentável, né, Fernando? Então, a gente também precisa entender isso, né? Que as pessoas têm um tempo para amadurecer e às vezes elas querem realmente tentar se enquadrar para evitar todo o peso, o sofrimento que vem aí de quando você tem uma vida que é diferente do que é considerado normal, né? A família brasileira, Sim. lá, enfim. Aham. É Nem sei isso como que é que você. Família tradicional brasileira. isso. Quando você decide que não vai entrar na família tradicional brasileira, você sabe que vai ser um caminho mais desafiador, né? Então tem muita Sim. gente que tenta. Não, eu vou conseguir. Até a pessoa pensa que é passageiro, que é porque eu sou jovem, ela tenta entrar nesse caminho. E aí depois ela percebe Sim. que é insustentável, né? É, porque assim, eu acho que tem duas coisas interessantes aí dentro disso que você falou. Uhum, Primeiro, essa questão do normal, né? uhum, Normal, eu acho que é uma palavra que dá até para a gente usar, por mais que a gente tenha dificuldade com esse conceito. Por quê? O que que é normal? É viver dentro da norma. uhum, Qual que é a norma social? Qual que é a norma da nossa sociedade? De que as pessoas se casem, uhum, homem com mulher, mulher com homem, tenham filhos e vivam aí essa vida tradicional. Então, uhum, o que é esperado das pessoas? Que elas cresçam, que elas se casam, que elas se casem, que elas não uhum, traiam, uhum, que elas fiquem no casamento até que a morte os separe e que elas tenham um filho e que elas sejam bem-sucedidas financeiramente, profissionalmente. Essa é a norma social. uhum. Mas essa norma social causa muito sofrimento porque tem muita gente que não consegue viver dentro dessa norma. Sim. Entendeu? Então, assim, essas pessoas que não conseguem viver dentro dessa norma, para ter que fazer todo esse processo de rompimento, é muito doloroso. Por isso que muitas pessoas preferem ficar dentro do armário. Uhum. Porque entendem o quão doloroso vai ser todo esse processo, né? Sim. E então eu acho que ajudar essas pessoas a lidarem com as suas próprias condições. Quais são as ferramentas que essa pessoa tem para lidar Uhum. com tudo isso? Então acho que esse é um processo interessante, né? Porque às vezes a gente acha que, que existe de fato um padrão, né? Sim. Aí vai acontecer o que você falou. Muitas pessoas vão se casar numa relação heterossexual, né? Ou muitos vivem essa relação heterossexual de fachada e Uhum. têm casos extraconjugais, né? Com pessoas do mesmo gênero. Ou então muitas não, de fato, acreditam que é possível reverter a sua sexualidade ou se curar ou qual outro nome que a gente possa usar. Uhum. E eu acho que aí entram dois grupos de pessoas. Muito basicamente, claro que é muito difícil a gente enquadrar as pessoas em grupos, mas muito Uhum. basicamente entram dois grupos de pessoas. Pessoas que de fato entendem que aquilo não é possível de reverter e vão viver essa vida Uhum. dupla, né? Tá. Então, homens, por exemplo, que são casados com mulheres e vivem relações extraconjugais com outros homens, e que aqui a gente não está para julgar, dizer o que é certo, o Certo. que é errado, porque a gente sabe que esses homens também sofrem com isso, né? Uhum. E do outro lado, pessoas que de fato acreditam que é possível Uhum. viver um casamento e reverterem a sua sexualidade, que de fato acreditam que essa tentativa é possível. Então, acho que Sim. existem muito basicamente esses dois grupos de pessoas. E tem Uhum. sofrimento dos dois lados. Porque para um homem que é casado, porque muitas vezes a gente fala, mas aquele cara é sem vergonha porque ele é casado com Uhum. mulher, sabe que sente atração por outros homens, mas fica com a mulher e trai a mulher. Esse homem, por mais sem vergonha que muitas pessoas possam intitulá-lo, ele Uhum. também está sofrendo com isso.
né? Sim. Então eu acho que é importante a gente também pensar nessas questões, né? Uhum. E, inclusive, quando a gente fala de família, é importante também uma outra questão que eu acho que dá para a gente ampliar um pouco mais essa conversa, sobre as famílias LGBTs que adotam crianças, Ah, né? sim. Uhum. Quer dizer, a inclusão dessas crianças nessa família, ou se é adotada, ou se foi inseminação artificial, ou se foi barriga solidária, enfim. De Uhum. qualquer forma, existem também algumas crenças. Ah, então uma criança que é criada por dois homens, ou que tem duas mães, ou dois pais, ou um dos pais é trans, ou enfim, que está dentro de uma família LGBT, de que essa criança vai ter mais problemas psicológicos ou emocionais do que uma criança que é criada por uma família heterossexual tradicional brasileira, né? É. Então, acho que aí é importante a gente pensar algumas questões. Primeiro, mais de 50% das famílias brasileiras são famílias monoparentais femininas. O que que é isso? Hum. Famílias que são chefiadas só por uma mulher. As mães que antigamente a gente chamava de mãe solteira, hoje a gente chama de mãe solo, né? Uhum. Porque mãe é uma coisa, ser solteira é outra coisa. Então as mães solo representam mais da metade das famílias brasileiras. Então, essas mulheres criam seus filhos sozinhas, Sim. entende? Então, quer Uhum. dizer, a família heterossexual não é maioria, não é maioria brasileira, né? Estatisticamente. Essa é Uhum. uma primeira questão. Uma outra questão, a gente que está no consultório, quantos pacientes você tem, tanto no coaching quanto na própria análise, quantos pacientes você tem que são filhos de homossexuais? Ou que têm pais ou mães trans? Então, eu especificamente não, nenhum. Eu Engraçado, também né? não Eu, tenho nenhum. nenhum. Eu também não tenho nenhum paciente que tenha pais ou mães homossexuais ou trans. E Uhum. todos eles sofrem, todos Uhum. eles procuraram terapia porque tem alguma angústia, algum nível de sofrimento. Quer dizer, Uhum. a família heterossexual produz uma série de conflitos e uma série de problemas, assim como qualquer família. Então, Até porque assim, Até pode porque a falar. gente tem aí envolvido violência, né, Fernando? A gente tem Sim. altíssimas taxas de violência contra a mulher. Agora, se você fizer essa pergunta para mim, quantos dos meus pacientes assistiram a violência em casa? Muitos, Aham. muitos Sim. assistiram a violência em casa, de um pai bêbado, de ter que sair correndo, de ter que assistir ou intervir, né? Então, a gente está falando aqui de um casal que vai, de novo, está dentro da norma, mas que tem muita violência, né? Sim. E é isso que transforma negativamente as pessoas, né? É isso que faz com que elas não tenham um desenvolvimento tão pleno se elas estivessem num lar de amor. É isso que eu acredito, um lar de amor, independente, Aham. né? Sim. Porque assim, o que que acontece? A gente tem essa ideia, essa crença, né? Muitas pessoas têm essa ideia de que uma família LGBT, ela vai ter, de que essa criança teria mais problemas. Mas se a gente for fazer um levantamento com todos os nossos colegas que estão no consultório, a gente vai ver que o tanto de gente que tem problemas psicológicos, emocionais, que são filhos de heterossexuais. Quer dizer, o fato da família ser heterossexual não é fator de proteção para transtornos mentais e para problemas psicológicos. Não, não Todo garante, né? tipo não garante, não garante saúde mental. Uhum, Todo tipo de família produz conflito, tem problema e todos os filhos e filhas, independente da configuração familiar, terão problemas e terão conflitos e, uhum, consequentemente, terão problemas psicológicos, problemas emocionais e vão para a terapia. Quer uhum, dizer, o fato dessa
criança ser criada por dois pais ou duas mães, não significa que essa criança vai ter mais ou menos problemas emocionais. Legal. Você Né? trouxe um ponto bem importante. A gente está quase terminando aqui, Fernando, porque o Instagram ele corta a gente depois de 60 minutos. Aham, Então, eu queria aproveitar e agradecer as pessoas que participaram. A Yumi, não sei se ela ainda está aqui, ela mandou um oi para gente. aham. Agradecer os depoimentos. E queria também agradecer muito a sua presença, a disponibilidade de falar desse assunto aqui com a gente. Né, Fernando? Então, agora é com você, para encerrar. Aham. Eu também super agradeço a oportunidade, né? Quando você fez o convite, eu já de cara aceitei, porque, primeiro, porque eu já conheço o seu trabalho, já acompanho de um tempo, né? Admiro o seu trabalho, né? Nossa, E também, e também porque eu acho que é super importante a gente falar sobre esse tema, né? uhum, Que na quarentena os conflitos eles são aumentados, mas que esses são conflitos que acontecem é, a qualquer momento, né? sim. A Kelly tá mandando um beijo aí, a Kelly que Ah, contribuiu aí com a gente. Ela é professora de língua portuguesa, ela trabalhou comigo em um colégio. Também tô com que saudade, bacana. Kelly. Tem bastante. E Que legal. E então é queria isso, te então. agradecer, Van, por essa oportunidade, dizer que foi um prazer, foi muito legal ter essa conversa com você. Vamos fazer outras conversas, né? E também agradeço o pessoal que nos acompanhou. Legal. Obrigada muito. Eu também admiro muito o seu trabalho. Eu falei, bom, tenho que chamar o Fernando quando eu comecei essas lives, né? E então espero que tenha trazido aí reflexão para as pessoas, um pouco mais de acolhimento. E vamos para as próximas aí. Então é isso aí. Sim. Obrigada e até a próxima. Até. Tchau. Tchau.